que a gente teve ciência no sábado à tarde, eu acho, né? Mas é um ofício de sexta-feira. 4 de abril foi sexta, né? O ofício que chega da CBF diz o seguinte: prezados presidentes, com nossos melhores cumprimentos, servimos-nos do presente para tratar de um tema em evidência no futebol brasileiro e sul-americano, que, em tese, gera impactos negativos ao nosso esporte. Olha o texto, olha a escolha das palavras. A hora que eu comecei a ler, falei, caraca, racismo, machismo, homofobia, manipulação de resultado. Falei, caraca, aconteceu alguma coisa séria. Isso é causado por um comportamento específico que tem provocado transtorno no ambiente de jogo, produzindo confrontos generalizados, prejudicando sobremaneira a imagem do esporte, que tem larga abrangência nacional e internacional. Falei, cara, briga de torcida. Alguém imitando um macaco em jogo de Libertadores. Falei, cara, o que será? Trata-se de um jogador subir na bola com os dois pés. Pô, velho, na boa. Com o intuito de provocação à equipe de... Nossa, tem provocação no futebol! E agora, gente? Fato este que, além do risco de lesão para o próprio jogador que subiu na bola, então eles estão preocupados com o Soteldo torcer o tornozelo. Com o Memphis pode cair da bola e bater a cabeça dele, é uma criança. Precisamos protegê-los. Além do risco para o próprio jogador, gera transtornos generalizados nas partidas. Diante desse fato, a Comissão de Arbitragem da CBF comunica que tal conduta é passível de punição por desrespeito ao jogo, conforme a positiva do livro de regras. Então, o desrespeito ao jogo é subir na bola. Certo? Infrações por conduta desportiva. Isso é causado, como é que der foto que a gente diz lesão, não. Se não vejamos, infrações por conduta antidesportiva. Há diferentes circunstâncias em que o jogador deve ser advertido com CA, cartão amarelo, por conduta antidesportiva, entre as quais mostrar falta de respeito, mostrar falta de respeito pelo futebol. Mostrar falta de respeito pelo futebol. Deste modo, a CBF orientou os árbitros a identificar a atitude outrora citada, supracitada, sancioná-la com tiro livre indireto a favor da equipe adversária. Aí Rodrigo Sintra. Bom, the backlash aconteceu. Todo mundo ficou bravo, certo? Todo mundo ficou muito pistola com isso aqui. Depois a CBF falou, não, calma. A recomendação veio da Conmebol, que por sua vez veio da FIFA. Opa, não foi a gente. Mas vocês estavam muito felizes passando, CBF. Vocês deixaram a entender que vocês concordam com isso aqui. Não me parece que vocês falaram, pô, gente, sério? Em nenhum momento aqui na escolha das palavras do Rodrigo Sintra, presidente da Comissão de Arbitragem, ele está indignado. Não, ele está sancionando, ele é a favor, ele concorda com isso aqui. A primeira coisa que a gente olha é só a distância que a gente tem, a distância de cabeça mesmo. Nossa, certo? Eu, vocês, o Memphis, o Felipe Melo, que eu vi ontem falando também, até o Felipe Melo, o Denilson, o Rizek, que eu estava assistindo lá o fechamento. Provavelmente o Canedo, que eu sei que ele também pensa igual, porque ele estava no grupo de WhatsApp. Nós, que consumimos o futebol, que vivemos o futebol, que amamos o futebol, que temos respeito pelo futebol, e as pessoas que decidem, as pessoas que estão lá em cima, os cartolas, aqueles, o do paletó sem gravata, aquele que vai no estádio cheio de pulseirinha. A distância que nós estamos para esses caras. Esses caras, eles estão enxergando um outro jogo, não é possível, eles estão vendo um outro esporte. Então você olha, o vôlei mudou as regras bruscamente em poucos anos e, lembra, tinha vantagem, não sei o quê, depois parou de ter vantagem. A NBA muda a regra todo ano, já falei para vocês. Todo ano a NBA vai lá e muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali, mas sempre com o intuito de proteger o jogo e proteger o talento, para que o jogo fique legal de assistir. Eles têm um monte de regra lá, que antes favorecia a defesa, eles viram que não estava mais dando, eles começaram a favorecer o ataque, aí estava favorecendo o ataque demais, aí ajusta um pouquinho. Mas na cabeça dos caras, dos dirigentes lá, o que eles querem? Ganhar muito dinheiro, porque então para isso o jogo tem que ser muito bom, e os times têm que ser muito bons, e o jogo tem que ser muito legal. Aí temos um jogo de 140 pontos agora, daqui a pouco eles vão ajustar de novo. Mas eles querem o quê? Jogo. E o futebol? Não acontece nada.
O futebol não tem limite de falta, você pode ter um jogo com 60 faltas, que é uma merda de assistir, e tudo bem, não acontece nada. Você pode ter jogo que tem menos de 30 minutos, menos de 25 minutos, 22 minutos às vezes de bola rolando, o jogo fica parado mais de 60 minutos, com o Daronco conversando com os caras, uma falta atrás da outra, e ninguém faz nada, não existe nenhuma regra. Continuamos tendo cera, que é uma coisa muito velha, antiga, ultrapassada, mas ninguém faz nada para resolver. Então ninguém mexe na regra do futebol. E aí por que a gente fica chocado? Porque quando resolvem mexer, vem um ofício de merda desse aí também. Quando os caras resolvem fazer alguma coisa é porque alguém subiu na bola. Vocês estão de sacanagem, vocês estão de brincadeira, cara. Se o cara subiu em cima da bola e o outro adversário perdeu a cabeça, é do jogo. Tem cartão amarelo e vermelho. Deu um pontapé. Eu lembro que uma vez, acho que foi no Morumbis, acho que foi o Michael até, ele dominou uma bola de letra, assim, primeiro tempo ainda, eu acho que era. Dominou a bola de letra, aí os jogadores de São Paulo ficaram nervosos. Mano, rouba a bola dele, pô. Não deixa ele dominar, vai em cima dele, marca ele. A bola tá em jogo. Não tá parado o jogo. Rouba a bola dele. O Antony girou em cima da bola. A bola tá em jogo, rouba a bola dele. Ele não tá segurando a bola com a mão, que é falta. A bola tá em jogo, rouba a bola dele. Outro dia o Wesley lá deu um toque de letra também, o mundo acabou. Rouba a bola dele. Não perca para o time dele. E se você perder a cabeça e der um pontapé, você será expulso. Você vai punir o cara que está com a bola jogando? Ah, mas ele provoca muito, ele cisca muito. Rouba a bola dele. Então isso já existe tudo isso, já está previsto na regra. Para que tem que mudar? E aqui eu sei que tem 90% de vocês na enquete que a gente colocou aqui. Nossa, então, entre nós, no nosso grupo de pessoas aqui que assistem, esse grupo de pessoas que assiste a essa live, 90% acham um absurdo esse ofício. Eu ainda não ouvi ninguém com um argumento bom dizendo que esse ofício está certo. A arbitragem também está quieta. E eu acho que quem respondeu sim, tá só de sacanagem, tá de brincadeira, que é só para cornetar. Mas 90% é bastante. Eu não vi ninguém entender o que aconteceu, ninguém é a favor disso. E esse foi o início do nosso fim de semana de futebol. Deixa eu começar com Corinthians e Vasco, antes, para falar até do Memphis. Corinthians e Vasco. O começo do jogo ali, uma pelada, muito erro de saída de bola. Quase todas as chances criadas foram de erros. E aí eu pergunto para você, torcida do Vasco, que segundo o treinador não precisa de reforço e segundo o Pedrinho tem um elenco bom e tal. How the hell, como é possível um time jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, num campeonato de pontos corridos, segunda rodada, e este time visitante, que tem tido campanhas difíceis também, como esse time visitante toma um gol de contra-ataque? Alguém explica para mim como o Vasco conseguiu tomar um gol de contra-ataque jogando fora de casa na Neoquímica Arena? O que o Vasco estava fazendo com a bola naquele momento que toma um gol de contra-ataque? Como? Com o time reserva, isso, bem lembrado, Rafael, com o time mescladaço, reserva quase total. Como? O Corinthians deitou. Foram 5 gols, 2 foram bem anulados até, né? Achei que o Bidu trançou a perna e o Yuri estava mesmo impedido. O Piton não domina a bola, é uma bola rebatida, então ele não gera um novo lance. Foram 2 gols bem anulados. Mas como? Que postura é essa do Vasco para jogar contra o Corinthians? E aí o Corinthians, nessa situação, os caras atacando, o Corinthians vai lá e faz o que sabe fazer. Você vai com o Yuri, com o Memphis, já falei, o time do meio para frente é bom. Saiu jogando com o Coronado, que vai dar mais qualidade. Ele já tinha errado a escalação na Sul-Americana. Dessa vez ele acertou. Pelo menos o Ramon tenta não cometer os mesmos erros, né? Diferente de certos treinadores que insistem. Mas ele pelo menos não cometeu o mesmo erro. E aí uma belíssima vitória do Corinthians, que amanhã vai jogar contra o América de Cali, 9h30, ao vivo no SBT. Esse jogo do Corinthians e do Vasco, e a postura do Vasco, que eu acho que é uma postura incompatível com a realidade do time hoje,
e onde o time estava, ele não pode jogar dessa forma contra o Corinthians fora de casa, não é isso. Isso aí é fechar a casinha, é retranca total. Não existe atacar e tomar contra-ataque, isso não existe, não dá. Porque tudo bem, você está tomando de 1-0, daqui a pouco você acha um gol de escanteio. Entendeu? Relaxa. Mas tá tomando de 1-0 e vai para frente como se fosse um mata-mata. Mas isso me lembra de Santos e Bahia também, que era o segundo jogo que eu queria falar antes de chamar o Canedo. Santos e Bahia, eu acho que o jogo foi contaminado pela declaração do presidente do Santos contra o mesmo Vasco. Foi por isso que eu lembrei. Que fala, não, a gente veio aqui jogar em São Januário, mas a gente veio para buscar 3 pontos, pô. Não pode, isso aqui era jogo para ganhar, que o presidente está totalmente fora da casinha e fora da realidade. Santos e Bahia. O Santos acabou de subir da Série B. O Santos fez uma Série B ruim. E a gente tem do outro lado o Bahia, que há alguns anos está se estruturando, pagando dívida, contratando de pouquinho, fazendo tudo bonitinho, tudo direitinho. Um time que acabou de subir da Série B e tem um monte de dificuldade, não chegou nas finais do estadual, que é o Santos. E o outro que está jogando a Libertadores da América, que tem um treinador há bastante tempo, está bem arrumadinho. Se você pega o retrato de hoje, esquece o que o Santos já conquistou, o Santos do Pelé, o Santos do Neymar, que o Neymar não está jogando. Mas você tira uma foto de hoje, do momento. O favorito é o Bahia, cara. O Bahia é favorito. Hoje você pega Santos e Bahia, o Bahia é favorito, pô. E o Santos está ainda comendo mortadela e arrotando caviar. O Santos se perdeu no jogo. Foi para cima do Bahia loucamente. E, pô, aconteceu o que aconteceu. Aí depois melhora, pressiona, o Bahia tá exausto, né? O time do Bahia tá cansado. Teve um jogo de Libertadores no meio de semana contra o Inter duríssimo, uma correria desgraçada. O Santos, se eu não me engano, não fez nada, né? O Santos estava de folga. Então isso pesa. As viagens do Bahia são muito mais longas para vir para cá, para voltar. O Santos estava em casa, mas o Santos surtou. E aí conseguiu o gol, acho que quebraram o nariz do Tassiano de novo, né? Mas consegue os 2 gols, depois toma. Então, assim, era para ter perdido para o Bahia ontem. Mas era para ter, como falam, respeitar o adversário, ter tomado muito mais cuidado com o Bahia. Não é o Santos e Bahia de 2009, 2010. Não é o Santos e Bahia lá de trás. Isso é uma outra... O mundo mudou. O Vasco e Corinthians, o Vasco tem que entender. Você vai jogar com o time reserva na Neoquímica. O Santos e o Bahia sabe o que está fazendo. O Santos tem que entender o que está acontecendo. Não, a gente está... O presidente do Santos falou, não, a gente quer muito mais, a gente está... Nossas aspirações, não sei o quê. Cara, eu também, eu quero ir para a Lua também. Eu quero pegar uma nave espacial e conhecer Marte, mas eu preciso entender a minha realidade. Eu não sou o Elon Musk. Eu não sou o Jeff Bezos. Bom dia, Vitor Canedo de Albuquerque. Hoje você está em luto. Hoje você não está usando camisa de futebol. Você está de luto pelo futebol brasileiro. Tudo bem. Mais por conta da pressa, que fui deixar a Marina na escola, Até cheguei enrolei, 5 pô. minutos em Segurei casa. 9h20 aqui na resenha. Não, foi trânsito segunda-feira puxado, enfim, mas já estamos aqui, depois de um fim de semana daqueles, eu vim acompanhando o início da live, você num desabafo aí sobre o comunicado da CBF, e enfim, a gente tem muito para falar, porque também nesse fim de semana, né, na sexta-feira, saiu a reportagem da Piauí, e dentre tantas coisas que estavam lá, até difícil de Eu li, reunir mas todas ó, as a informações. gente fez a live sexta de manhã, eu li a reportagem, é que a gente até conversou assim, não tem nada de novo ali, tá? A gente já sabe como a CBF opera, a gente já sabe como são as coisas, e é uma entidade privada, não tem o que fazer, não é uma entidade pública, não tem ação na bolsa, a gente já sabe como é. Acho que não choca ninguém, acho que essa é a verdade da reportagem. Ela só prova algumas coisas que a gente já sabe, que é assim, dinheiro para fazer melhorias existe, né? Tem. Não, então, e aí um dos pontos da reportagem é que foi cancelada aquela fase prática de treinamento dos árbitros por falta de orçamento, né? Decidiram cortar, congelar o orçamento, então foi tudo feito de maneira remota e o PC estava até ontem lá no fechamento também conversando, falando que, cara, isso é importante para estabelecer os critérios, para todo mundo treinar ali nas semanas que antecedem o campeonato. Então a gente já vê na segunda rodada já vários escândalos, e sim, pessoas despreparadas, pessoas ruins, não qualificadas, né? Que, enfim, a gente entra ali na questão da profissionalização, mas mesmo sem profissionalização, daria para fazer muito melhor, né? Os árbitros deveriam estar mais bem preparados. E aí o que a gente vê, cara, essa quantidade de absurdo que vai se somando, isso só joga contra o próprio produto. Então, Concordo. é lamentável que a CBF tenha tomado também essa decisão de não investir
né, em algo tão importante que é a arbitragem, né? São capitais no nosso futebol e na imagem que a gente também passa para fora. Diogão da Fiel, falar que o gol do Corinthians foi anulado corretamente é clubismo, Thiago. Quem é mais clubista, o Diogão da Fiel ou o Thiago? Quem tem a chance de ser mais clubista? Diogão da Fiel, que tem um escudo do Corinthians na foto dele, ou eu? O gol foi bem anulado, Diogão, apenas aceite. O Yuri estava impedido na hora da reposição de bola. O Piton não domina, a bola bate nele e vai para trás, ele não deu um toque para trás, leia a regra. Tem que ser um toque deliberado para trás, ele tem que dominar a bola e tocar deliberadamente para trás. Não foi o que aconteceu. A bola bate, sobe para o Yuri estava impedido. E no outro lance, o Bidu trança a perna. Trança a perna, acontece, trança a perna. Os gols foram bem anulados. Então, assim, entre o Diogão da Fiel e nós, pô, na boa. Você tem uma foto do Corinthians aí, cara. O clubista é você, querido. Não tô maluco, gente. O gol foi bem anulado. Os 2 gols foram bem anulados. Vocês podem reclamar que o Daronco travou demais a partida, conversa muito sobre a entrada no Memphis, mas que o gol foi bem anulado, tá? Não tem... E esse tipo de comportamento de vocês é isso que atrasa também. Vocês não podem cobrar a CBF e fazer isso. Não dá. Ou uma coisa ou outra. Ou vocês tiram a camisa e assumem quando tá certo, quando tá errado, ou se vocês ficarem só olhando a favor de vocês, não, tem que errar a meu favor, aí não adianta reclamar da arbitragem, não adianta vir aqui fazer biquinho pra CBF, pro Edinaldo, porque vocês também não fazem a parte de vocês. Essa hora agora é hora de esquecer clubismo, esquecer seu time e olhar com frieza. Se o palmeirense vier aqui na live hoje disser que foi pênalti ontem, pô, aí vai ficar difícil. Ah, mas nós também fomos prejudicados em 1980. Ah, não, aí não dá, pô. Aí não pode reclamar da CBF, cara. Aí você é igual, e você é parte do problema. Mas é sempre assim, só mudam os personagens, rodada após rodada. O Yuri não estava impedido nunca, a bola já tinha voltado uns 10 toques. Tava impedido, pelo amor de Deus, pare de brigar. Ó, vocês são o problema. Parem de brigar com a imagem. Na hora que o goleiro vai repor a bola, ele tá lá na frente, ele tá voltando, não pode. Para de brigar com a imagem. Senão não dá pra reclamar da CBF, cara. Ajuda aí, pô. Tá louco. Não, em alguns casos há desconhecimento da regra também, porque por falta de explicação, né? Algumas regras, essa regra dos 8 segundos, por exemplo, que teve até na Série B, né? Acho que foi finalmente o goleiro do Atlético Paranaense contra o Paysandu, foi pego ali nos 8 segundos e rolou um escanteio. Você tá inventando regra, Diogo da Fiel, não é ação de domínio, vai ler a regra, cara, pelo amor de Deus, ajuda. Se ajuda a CBF, ajuda nós, ajuda o futebol, parem de ser assim. Aí, Thiago, tem que pegar o que tá escrito na regra, tirar o print. Tá no Google! Pois é, não tem como exigir isso, mas assim, para muita gente funciona dessa maneira. A gente às vezes precisa explicar que está na regra. A regra dos 8 segundos eu tive que convencer muita gente que o goleiro deitado, a galera veio com uma teoria, se o goleiro estiver deitado não tem problema. A regra só conta quando o goleiro está impedido. Outro com a camisa do Corinthians, vai ler a regra, pelo amor de Deus, cara! Vai soltar. Segunda-feira, Thiago. Pelo amor de Deus, não adianta reclamar da CBF, não adianta fazer biquinho pro ofício se vocês são assim. É por isso que não melhora, pô. Porque vocês só estão preocupados com o umbigo de vocês. Não. Vocês estão rasgando o livro. Tá louco? Parem de ser assim. Eu sou maloqueiro, corintiano e sofredor. Maloqueiro e sofredor somos nós mesmos, porque olha, sofredor com esses jornalistas tá difícil. Ninguém abraça o Corinthians, né? Só quem é realmente da mídia corintiana que faz isso com bastante louvor. Mas eu vou falar para você, o Thiago Leifert, ele dá boas dicas, fala bem a verdade em alguns aspectos, mas em alguns ele fala que a regra, não tem sentido algum. A maioria dos árbitros falou que esse gol foi mal anulado, porque o Yuri Alberto ele não participa da jogada. Quando ele vai participar e pega, ele não está impedido. Então, eu acho que o Thiago Leifert nessa mandou muito mal. Mas, de 10 que ele fala, acho que 2, 3, ele dá uma derrapada aí contra o Corinthians. Ele tá sendo um pouco justo. Todos os vídeos que eu tenho feito dele, ele tá sendo justo aí. Ele elogia a torcida, mas nessa ele mandou muito mal. Não esquece de se inscrever aí no canal para ter mais notícias do Corinthians. Esse é o Setimão77, também no Instagram. Procura lá, que tem bastante opção para você passar o seu dia inteirado das notícias do Timão.
eu sou maloqueiro.